Senhora presidente, senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia. Ontem, esta casa foi tomada pelo debate relacionado ao projeto de lei, projeto de resolução do deputado José Ricardo, que extingue o 14º e o 15º salário dos parlamentares. Eu já manifestei meu voto favorável à matéria quando estiver no plenário, deputado Orlando Cidade, mas quero fazer uma reflexão com o próprio deputado José Ricardo e com a sociedade. A sociedade nos cobra por trás do discurso e da indignação com o 14º e com o 15º salário. O que a sociedade nos cobra, deputado Tony, é que o poder legislativo custe menos a ela. O poder legislativo do Estado do Amazonas custa hoje, para os cofres do Estado do Amazonas, 3,8% do orçamento, o que equivale a 201 milhões de reais. O poder legislativo, esta Assembleia Legislativa, com uma sede apenas na capital, com 24 deputados, custa ao Estado do Amazonas, custa ao povo do Amazonas, deputada Conceição, 201 milhões de reais. O Ministério Público do Estado do Amazonas, vocês podem ver por essa tela, é a tela do estudo orçamentário, da proposta orçamentária de 2012, o Ministério Público, deputado Luiz Castro, para nós termos como exemplo, ele tem sede nos 62 municípios, tem 191 entre promotores e procuradores e custa aos cofres do Estado 174 milhões de reais. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas, com 46 defensores e com 3 sedes na capital Manaus e com presença em Manaus e em Presidente Figueiredo, custa aos cofres do Estado do Amazonas 40 milhões de reais. E a Assembleia Legislativa custa 201 milhões de reais. Portanto, deputado Zé Ricardo, acabar com o 14º e com o 15º salário, mas manter os recursos fruto dessa economia dentro da administração do Poder Legislativo é não economizar nada. É não economizar nada. O que a sociedade quer é que este poder custe menos a ela. Portanto, eu quero propor aqui, deputado Zé Ricardo, 2 reflexões. A primeira, uma emenda que apresentarei em conjunto com Vossa Excelência e com o deputado Luiz Castro, propondo que os recursos economizados com o fim do 14º e do 15º salário sejam revertidos para a Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Porque não adianta economizar e deixar aqui para ser usado com outra regalia ou para ser usado com obras absolutamente questionáveis como as que existem hoje na casa. Então, primeiro essa reflexão e essa emenda que apresentaremos hoje ao projeto do deputado Zé Ricardo. E o segundo é mais profundo. O segundo exige um debate maior desta casa. 3,8% do orçamento do Estado, 201 milhões de reais, são os recursos necessários para a manutenção da Assembleia e ainda sobra para fazer estacionamento, para fazer sala VIP, para fazer tudo que tem lá atrás. Quem não andou lá por trás, para fazer piscina, para fazer academia, para fazer quadra poliesportiva e tudo mais que tem lá no fundo da Assembleia. Tudo já está construído aqui. Nós precisamos agora, do ano que vem em diante, dos recursos necessários para a nossa manutenção. Algo em torno de 3,05% do orçamento. Portanto, estou também apresentando um projeto de lei com uma alteração na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, passando 0,50% do orçamento da Assembleia Legislativa para a Defensoria Pública
incrementando o orçamento da Defensoria Pública de 40 milhões de reais hoje para um orçamento com mais 26 milhões de reais e 0,25% para o Ministério Público, incrementando o orçamento de 174 milhões de reais do Ministério Público hoje para aproximadamente 180, 190 milhões de reais. Penso que essa é uma reflexão que deve ser feita por esta casa. Porque parece, e é uma outra alternativa que nós podemos refletir, deputado Zé Ricardo, é vincular a economia dos recursos feito com os fins desses benefícios relacionados aos parlamentares com a melhoria salarial dos servidores da Assembleia Legislativa. Porque enquanto o governo do Estado deu 6%, 8%, 11% de reajuste para os seus servidores, a Assembleia Legislativa deu 5,25% apenas a reposição da inflação. Então nós temos duas alternativas. A primeira, vincular a economia dos recursos com o fim desses benefícios dos deputados a ações importantes do ponto de vista social, como a Defensoria e o Ministério Público, e, por outro lado, garantir que essa economia possa estimular uma política salarial e de carreira mais justa para os servidores da Assembleia Legislativa, obviamente, me desculpem os temporários, privilegiando os servidores concursados e estáveis da casa. Portanto, eu quero abrir aqui esta reflexão. Porque senão, o fim do 14º e do 15º, deputada Conceição, vira mera demagogia. Acaba, aí depois ou arruma um outro jeito de receber, ou utiliza para investimentos em obras questionáveis, e o Poder Legislativo continua custando para a sociedade o que ele custa. Porque o que a sociedade está nos dizendo, o que a voz das ruas está nos dizendo, deputado Tony, é que nós custamos muito. É isso que a voz das ruas está nos dizendo. Nós precisamos adequar o nosso orçamento e, acima de tudo, intensificar as nossas ações para que a sociedade sinta que está gastando bem os seus recursos, porque está bem representada no Poder Legislativo. Eu quero aqui propor essa reflexão. Hoje discuti no bom sentido com o presidente ao vivo na Rádio Acrítica, no programa de rádio. Não quero aqui repercutir discussões menores. Tipo, não, só é cada parlamentar abrir mão de tantos funcionários seus. Esse é o debate menor. O debate maior é: a Assembleia está recebendo mais do que precisa para existir enquanto poder legislativo? Eu acredito que está. Porque se não tivesse, não estava sobrando dinheiro para quadra, piscina, academia, estacionamento, sala VIP e tudo mais. Portanto, deputada Conceição, eu quero propor essa reflexão. Nós precisamos qualificar mais a nossa mão de obra. Nós precisamos contratar técnicos que possam nos dar assessoramento. Nós precisamos estimular os nossos servidores, em especial os concursados, em especial essa nova leva de servidores que entrou na casa, fruto de um concurso em que eu aplaudi o presidente. Agora, acabar com o 14º e com o 15º e transferir esses recursos para a administração da Assembleia, mantendo-os dentro do Poder Legislativo, eu não posso concordar com isso. Eu não posso concordar com isso, deputado Orlando. Portanto, eu quero propor essa reflexão. Já conversei com o deputado Luiz Castro, o deputado Zé Ricardo, sei que conto com o apoio deles nesse avanço em relação ao que foi apresentado na casa pelo deputado Zé Ricardo e que é um clamor da sociedade como um todo. Eu assisti, e já concluo, deputada Conceição, eu assisti a matéria da Assembleia Legislativa do Maranhão e imagino aqueles deputados do Maranhão lá rindo da cara do povo, porque eles acabaram com o 18º, com o 18º e com o 16º, mas o dinheiro continua lá, continua dentro do poder. Não discutiram a diminuição do repasse do gasto do poder como um todo, deputado Tony Medeiros.
Portanto, é essa reflexão que eu quero trazer aqui, para que a gente possa fazê-la de forma leal, de forma democrática, para que a gente possa fazê-la de forma que a sociedade perceba a grandeza desse debate e nós possamos não deixar esse debate ser contaminado pela demagogia pequena, ou pela mentira, ou pelo falso moralismo. Esse debate é um debate da necessidade de economizar no que é meio para ter mais recursos no que é fim. Economizar no poder legislativo que é meio para ter mais dinheiro na defensoria pública que é fim, na saúde que é fim, na educação que é fim, porque o Estado existe para prestar, prioritariamente para prestar serviços ao seu povo. Eu acho que esse é um desafio e essa é a reflexão que a Assembleia deve fazer, sem minimizar o debate e sem partir para o que é pequeno, para o que é menor. O que a sociedade quer é que este poder corresponda e devolva a ela o que ela investe nesta casa. Eu digo todos os dias, deputada da Constituição, todos os repórteres que me entrevistam sobre isso, eu digo, durmo todos os dias com a consciência tranquila, como sei que Vossa Excelência dorme, que o deputado Luiz Castro dorme, que o deputado Zé Ricardo, que todos que estão aqui. Durmo todos os dias com a consciência tranquila, porque durmo com a consciência de quem honra no exercício do mandato cada centavo pago pelo povo do Estado do Amazonas. Agora, nós precisamos ouvir a voz que vem das ruas e refletir sobre essa voz. E essa voz exige que o poder legislativo como um todo custe um pouco menos a ela, para que sobre pouco mais dinheiro para o que é essencial e para o que é relacionado ao atendimento direto das suas necessidades. Eu acho que a Defensoria Pública é uma dessas prioridades imediatas. Um estado como o Amazonas, com 62 municípios, não pode ter defensoria só na capital. Não pode ter só 46 defensores. Chegou a hora de nós fazermos um gesto, como fizemos para o Tribunal de Justiça, para a Defensoria Pública. Porque se tiver promotor, se tiver juiz no interior, mas se não tiver defensor público e advogado, não tem justiça. Porque não tem quem defenda o cidadão e quem represente o cidadão nas suas ações judiciais. Eu acho que esse é o bom debate, o debate que a Assembleia merece fazer, o debate que é feito em alto nível e o debate que a sociedade espera de nós. Muito obrigado, deputado. Obrigada, deputado Marcelo Ramos. Próximo...